Oi, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma boa semana e que esse final de semana seja também alegre, com harmonia, com o coração leve, para não haver nenhuma toxina em volta de vocês. As irritações, as indignações, tudo isso traz muita toxina para o nosso ambiente. E aí, as pessoas mais sensíveis da família estarão sendo prejudicadas. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho, elevando o nosso pensamento, para que nossos guias espirituais possam estar aqui presentes, nos inspirando, e que Jesus possa estar sempre nos nossos lares, amparando com a sua luz crística. Vamos, então, pedir autorização para o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Vamos continuar o nosso trabalho de Leon Denis, ainda no livro Problema do Ser, do Destino da Dor. Ele está falando de consciência, então aqui a passagem dele sobre consciência. Não temos outro juiz, nem outro carrasco que não seja a nossa consciência. Então ele está afirmando isso. Realmente, se nós perguntarmos à nossa consciência, ela vai dizer a direção. E se nós tivermos feito alguma coisa inadequada, ela também vai comandar isso. Vai dizer, você errou. Presta atenção. Fica focado. Calma, não se desespere. A nossa consciência vai falando conosco. A gente precisa ouvir um pouco mais a nossa consciência, para que a gente possa escutar a verdade do nosso coração. Porque dentro de nós, a potência que nós temos, tem todas as respostas que nós precisamos. Hoje nós vamos ver, então, continuando a terceira parte, as potências da alma, continuando o capítulo 21, a consciência, o sentido íntimo, nós vamos ver o segundo momento. Vamos relembrar um pouco o que aconteceu no final do último momento, do primeiro momento, né? Eles mostraram que a consciência apresenta vários planos, vários aspectos. Começando com a consciência física, que está ligada ao sensório, que traduz a faculdade de concentrar as sensações terrenas, de coordenar essas sensações, de definir o que eu estou sentindo, perceber as causas e determinar os efeitos. Então, eu percebo que eu, por exemplo, eu estou tensa. Então, eu vou ver o efeito. Eu vou procurar a causa. Por que eu estou tensa? Por que um copo caiu? Ah, porque eu não tive cuidado. Então, eu vou olhar o efeito para poder ver a causa e poder, então, coordenar da próxima vez os meus atos. É assim que funciona essa consciência física. Nos ajuda a olhar o dia a dia, a olhar a nossa vida prática. Também, quando nós vamos evoluindo, essas sensações vão se multiplicando e vão se apurando. E aí a consciência intelectual acorda. Por quê? A consciência intelectual ela depende da experiência, ela depende do conhecimento, porque a inteligência racional ela vai codificar aquilo que eu estou percebendo e vai juntar o que eu conheci antes com o que eu conheci depois, e aí eu junto e dou um só conteúdo. Então, é assim que a inteligência faz. Ela também faz uma previsão, porque ela tem condição, pela experiência que nós temos, de fazer também uma previsão de futuro, do dia seguinte, do mesmo dia. Eu vou fazer isso para dar aquilo. Aí, a consciência intelectual faz essa ligação. Mas não para aí, né? Quando o eu se afirma, se desenvolve, e a personalidade vai se completando, começa a manifestação da consciência moral ou espiritual. Então, aí a gente já vê a personalidade mais integrada. E vou começar a trazer para o mundo não só os dados objetivos, mas também os valores que eu tenho em relação àqueles dados. Porque todo mundo tem um valor a respeito de um comportamento, a respeito de uma observação. Está bonito, está belo, tá, né? E eu posso, então, começar também a rever os meus comportamentos a partir desses valores. Poxa, eu estou fugindo das regras, eu não estou seguindo as regras,
eu tenho que seguir as normas, enfim. Dessa forma, eu vou desenvolvendo. Mas, abaixo desse sensório, que é superficial, há mais fundo o outro que distingue as regras e as coisas do metafísico. E, além disso, esse sentido profundo, que ainda é desconhecido e muitas vezes inutilizado pela maior parte dos homens, certos experimentadores, já encontrando esse sentido profundo, chamaram de consciência subliminal, que vai além da consciência moral, física e intelectual. Ela está além, ela transcende, é a consciência transcendente. Então, isso que nós vimos no último pedaço do primeiro momento. Continuando, então, a maior parte das descobertas não foi na ordem física. Infelizmente, a gente pensa assim, não, eles descobriram porque pegaram os objetos, porque aquilo caiu no chão. Não, não foi assim. A confirmação das ideias percebidas pela intuição ou sentido íntimo. Então, na verdade, os terapeutas, os investigadores, os cientistas, eles confirmaram as ideias pela intuição, por aquele sentido íntimo que todo mundo tem. Newton, por exemplo, todo mundo sabe que Newton descobriu a lei da gravidade. E aí, tem sempre aquela história da maçã que caiu na cabeça dele, né? Ele havia muito tempo que conceber o pensamento da atração universal. Quando a queda da maçã veio dar a seus sentidos materiais a demonstração objetiva, porque a maçã caiu na frente dele. A maçã não caiu para o lado, não subiu, ela caiu, porque o peso da maçã sofreu um empuxo. Então, isso é a atração universal. Então, ele descobriu nada mais, nada menos do que a lei da gravidade, né? Assim como existe um organismo em um sensório físico que nos põe em relação ao plano das coisas, ao plano material, também há um sentido espiritual pelo qual certos homens começam a penetrar já no domínio da vida invisível. Alguns homens, nem todos ainda. Por quê? Nós temos dificuldade de sair desse sensório físico e começar a mergulhar um pouco mais além na nossa própria estrutura. Quando a gente começa a trabalhar esse mais além, eu já começo a perceber a vida invisível. Eu já tenho um pouco mais de domínio dessa vida invisível. Isso eles chamam de cair o véu. Então, depois da morte, a gente tira esse véu. E aí esse sentido se torna o centro único das nossas percepções. Quando cai o véu da carne, que é na carne, nem todo mundo tem essa penetração do domínio da vida invisível. Mas depois da morte, como ele diz aqui, cai o véu. E aí esse sentido vai ficar sendo único, aquele sentido da alma, aquele sentido mais amplo, que quando chega na encarnação, a estrutura física encobre essas facetas desse processo espiritual. Mas nós temos aqui uma forma de desenvolver isso. Então, é na extensão, é no desenvolvimento desse sentido espiritual que está a nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo da nossa iluminação interior, e é progressiva isso. O que acontece? Por esse sentido, nós nos desapegamos do relativo, do ilusório, dessas contingências materiais, e vamos nos vinculando cada vez mais ao imutável, ao absoluto. Então, saímos dessa ideia de que isso aqui é todo mundo, isso aqui é minha vida, eu não posso perder isso. Por isso eu fico apegada, porque eu acho que aquilo ali é o final da minha vida, ponto. Até ali, aquela porta é o final desse quarto, mas não é. Nós temos além. Como nós temos além na parte física, nós temos além na parte espiritual. Então, a ciência experimental, ela é sempre insuficiente. Por quê? Ela
não tem um oferecimento para essas conquistas. As vantagens que ela oferece, das conquistas que ela realiza, é insuficiente para descobrir esses meandros do imutável, do absoluto. O que falta nela? Falta intuição. Precisa ser completada pela intuição, que é essa espécie de adivinhação interior, que nos faz descobrir as verdades essenciais. Uma maravilha, que se avantaja a todas essas coisas exteriores. E eu preciso chegar a essa interioridade. Eu preciso realmente prestar atenção mais na minha intuição. Preciso prestar atenção naquela coisa interior que vem como se fosse uma adivinhação. Essa maravilha somos nós mesmos. É o espelho do homem, o espelho oculto que reflete todo o universo. Então, no momento em que eu estou pensando, eu estou me comunicando com todo o universo. Aquelas setinhas ali saindo da mente da pessoa, mostrando que nós estamos nos dirigindo nosso pensamento para uma direção e vamos receber também dessa mesma direção. Aqueles que absorvem, que buscam as formas mutáveis, absorvem no estudo exclusivo desse fenômeno de fatos exteriores, vão procurar, muitas vezes, longe essa certeza, esse critério que há neles. Então, estão longe de encontrar esse momento exclusivo e imutável, porque eles estão buscando apenas nas formas mutáveis, nos fatos exteriores. Estão lá no livro, estão lá na experiência material. Eles, com isso, deixam de escutar as vozes íntimas. Eles deixam de consultar as faculdades que levariam ao entendimento, que desenvolveriam e apurariam naquele estudo silencioso e recolhido. Então, essas faculdades, elas só vão poder realmente ser aplicadas quando eu entro em silêncio, quando eu me recolho na intimidade. E aí eu vou ver exatamente as coisas todas que eu não estou vendo naquele critério apenas que é de buscar naquilo que eu consigo segurar, naquilo que eu estou vendo pelos meus sentidos físicos. As coisas do invisível, do impalpável, do divino, que é imperceptível para tantas pessoas, são percebidas, às vezes, por pessoas ignorantes. Então, não precisa ter cultura para isso. O que ele envolve? Nós temos um livro dentro de nós. Esse livro dentro de nós não depende de estudo, depende de sensibilidade. Então, esse infinito revela-se neste livro. E aí, todos nós podemos chegar a ler esse livro. E é muito bom aquela pessoa que consegue ler esse livro. Por isso nós vemos tantas pessoas ignorantes, que não têm cultura, que não têm estudo, darem orientações belíssimas. Visualizarem coisas que nós não estamos percebendo. Aí a gente chama essas pessoas de videntes, de gurus, de mães de santo, porque a gente vê que ela tem um olhar além. Mas se você pedir para escrever alguma coisa, ela não sabe escrever, mal sabe assinar o nome. Mas tem uma linguagem que sai dela, sai desse livro, sai dessa maravilha interna que todos nós temos. Por algum motivo, ela veio numa situação de pouca cultura. Com certeza, para ensinar muita gente a não ver só essa parte de estrutura espiritual ligada à cultura. É claro que o entendimento precisa ter para que eu possa entender, né? Mas um dia ela já teve isso. Ela já conseguiu descobrir. Só que, por algum motivo, ela não conseguiu aplicar. E agora, nessa simplicidade que ela está, ela vai conseguir ajudar as pessoas, porque ela vai ajudar de coração.
Ela vai ajudar com aquele sentido puro, quase inocente. Esse domínio, para o positivista, está fechado, porque ele vai deixando para depois. Ele vai postergando a única chave, o único instrumento com auxílio do qual ele poderia penetrar nele mesmo, nesse domínio. Esse domínio do invisível, esse domínio do oculto. E aí, o que vai acontecer? Ele vai se cansar, experimentando, por meio dos sentidos físicos, do instrumento material, o que vai escapar de todas as medidas objetivas. Não temos como objetivar, medir uma energia espiritual, um alcance de um pensamento. Hoje já temos muitas máquinas, né, que retratam a vibração. Mas o íntimo, que vai com a emoção, ainda não temos. Por isso, os homens dos sentidos externos, esses que raciocinam a respeito do mundo, dos seres metafísicos, como um surdo raciocina a respeito das regras da melodia, como um cego a respeito das leis da ótica, esse é o homem dos sentidos externos. Ele está visualizando apenas aquilo que ele está vendo, aqui e agora. Como o surdo só vai poder dizer o que está acontecendo se ele ouvir alguma vibração. O cego, ele só vai poder responder alguma coisa que ele toque, que ele tenha sinestesia para entender a forma. Perguntar ao cego o que tem ali naquele armário, ele não vai saber. Perguntar ao surdo se ele consegue ver a luz que tá vibrando lá, o apito que está lá na fábrica, ele não vai ouvir. Mas ele pode, com a sensibilidade dele, escutar a vibração. E aí ele vai ver que tem alguma coisa vibrando. Porque ele tem que ir mais além. Ele tem que mergulhar nesses sentidos internos. Desperte-se, porém, ilumine-se nele no sentido íntimo. Aí, quando a gente compara essa luz que inunda a criatura, a ciência terrestre, antes, à vista de tão grande despertamento, imediatamente ela vai ficar pequenininha. Por quê? Nós começamos a ver muito mais, a ampliar, porque esse sentido íntimo vai comparar essa luz com um manto que vai cobrir todo o universo, porque é isso que acontece. Então, é importante a gente começar a ficar mais além. A ciência descobre alguma coisa e eu começo a buscar o que aquilo vai dar de positivo na minha vida. O psicólogo William James, ele, reitor da Universidade de Harvard, declara nos seguintes termos: posso pôr-me na atitude do homem de ciência e imaginar vivamente que nada existe fora da sensação e das leis da matéria. Então, ele está se colocando no homem da ciência, olhando o seguinte: como é que ele está vendo? Ele não vê além da matéria, ele não vê aquilo que está fora da sensação física. Mas não posso fazê-lo sem ouvir uma admoestação interior. Tudo isso é fantasmagoria. Então, quando o homem de ciência escuta alguma coisa fora, ele diz: isso é fantasma. Eu não vou acreditar nisso. Então, ele mesmo se condena. Toda a experiência humana, em sua viva realidade, impede irresistivelmente a sair desses estreitos limites onde pretende encerrar-nos a ciência. O mundo real, diversamente, é muito mais rico, é muito mais completo do que o mundo da ciência. Então, ele coloca que realmente, ele imagina que aquele cientista que está vendo só a sensação, para ele, o que tem mais além é fantasma,
Antigamente era o demônio, demon, que está no mundo invisível, né? E aí ele levava para a humanidade esse estreitamento. As leis da matéria estreitavam o homem. Quando ela começou a ampliar, ela vai começando a ficar mais rica. As informações são mais complexas. E aí o homem começa a crescer, o homem começa a olhar mais amplamente. Depois, Mayer e Flournoy, cujas opiniões citamos, William James também estabelece, por sua vez, que a psicologia oficial não pode continuar a desconhecer os recessos da consciência profunda, colocados sob a consciência normal. E aí ele diz formalmente. Então, William James vem depois de Myers e Flournoy, desculpa. E nós já vimos isso lá no início do estudo do Leon Denis. Myers foi muito falado no estudo do Leon Denis. E William James diz que a psicologia não pode ficar sem reconhecer isso, como a ciência também não pode ficar sem reconhecer isso. Ele tem que entrar no recesso da consciência profunda, que foi o que aconteceu com a vida da psicologia transpessoal, que viu o homem mais além do que essa consciência superficial. Ele disse, então, o seguinte: nossa consciência normal não é mais que um tipo particular de consciência, separado, por fina membrana, de vários outros que aguardam o momento favorável para entrar em jogo. Podemos atravessá-los sem suspeitarmos de sua existência, mas em presença de um estímulo conveniente, mostram-se mais reais e complexos. Então, a gente não pode ver, mas existe um fio de comunicação, uma membrana tênue, que vai entrar nesse processo de olhar outra estrutura, de atravessar. A gente atravessa sem ter consciência, mas quando existe alguma coisa que tem a ver com aquele momento, com aquela consistência dessa invisibilidade, aquilo começa a se tornar real. Então, ele está dizendo que quando o espírito tem condição, por exemplo, de se materializar, eu vou ver o espírito. Porque ele está entrando num processo de adensar o corpo dele para entrar no processo meu, que só vejo a parte material. Então, ele vai acessar os nossos sentidos físicos. Quando é assim, eu vejo, tem alguém ali, tem alguém que não estava ali, que apareceu. Eu não estava aqui na mesa, de repente aparece uma maçã aqui em cima. Então, isso vai fazer com que entre em jogo essa consciência mais profunda. Na presença do estímulo, ele diz o seguinte: nós descobrimos novas profundezas na nossa alma. A proporção que ela se transforma e fosse camadas sobrepostas, cada uma das quais permanece desconhecida enquanto está coberta por outros. Então, quando a gente atravessa aquela membrana, a presença daquele estímulo vai tornar aquilo que está depois mais real e complexo, nós começamos a descobrir as profundezas da alma. A proporção que essa alma se transforma, ela começa a mostrar que ela tem várias camadas. Cada uma delas começa a ser conhecida. Ela é desconhecida porque ela está coberta por outra, coberta por outra, coberta por outra. Mas à medida que eu vou me aprofundando, à medida que eu vou entrando na profundeza da minha consciência, eu vou descobrindo que com isso eu também vou me transformando. Mais adiante, ele ainda diz o seguinte: quando um homem tende conscientemente para um ideal, é em geral para alguma coisa vaga, indefinida. Existe, contudo, bem no fundo do seu organismo, forças
que aumentam e caminham em sentido determinado. Os fracos esforços que esclarecem a sua consciência suscitam esforços subconscientes, aliados a vigorosos que trabalham na sombra. Mas essas forças orgânicas convergem para um resultado que muitas vezes não é o mesmo e que é sempre mais bem determinado que o ideal concebido, meditado, reclamado pela consciência nítida. Olha o que ele está dizendo. A pessoa tem um ideal. Esse ideal é alguma coisa que pode não estar assim, muito definida. Ah, eu tenho um ideal de montar uma família, eu tenho um ideal de ter uma casa grande. Aquilo não está definido, porque não existe ainda. Então, o que acontece? Quando eu vou mergulhando para começar a procurar aquele meu ideal para acontecer, para que ele possa acontecer, eu vou começando a esclarecer a minha consciência. É o que eu quero. Como é que é a casa que eu quero? Como é que eu gostaria de formar uma família? O que acontece? Eu começo a ativar meu subconsciente, que é a camada abaixo da consciência superficial, essa consciência nítida. Aí, quando entra o subconsciente, automaticamente ele começa a ativar também o inconsciente profundo. Aquela consciência profunda, que está muito mais inconsciente para nós. E essa sombra que ele fala, essas forças, elas vão convergindo para te dar a informação. E aí, essa informação sempre vai mostrar o caminho daquele ideal. E aquilo que eu concebi, aquilo que eu meditei, aquilo que realmente eu tinha como vago, eu vou começar a ter uma nitidez. Não, é assim que eu quero a minha vida. E é para esse caminho que eu vou seguir. Não tinha ideia, mas agora eu tenho. Então, isso é o esclarecimento que veio de você mesmo. Por isso é importante que realmente a gente, quando tenha um sonho, quando tenha um ideal, que a gente faça esse mergulho. Agora, tudo isso vai confirmar o quê? Tudo isso vai confirmar que a causa inicial e o princípio da sensação não estão no corpo, mas na alma. Os sentidos físicos são simplesmente a manifestação externa e grosseira, o prolongamento da superfície, o prolongamento dos sentidos íntimos, daqueles sentidos ocultos. Então, a nossa consciência nítida, ela tem uma raiz. Ela vem lá da consciência profunda, que aos poucos nós vamos levando o iceberg para cima, até o ponto que não vai ter nada mais mergulhado, que a gente vai ter o contato com o amplo universo, porque nós vamos ter também o nosso amplo universo funcionando no nosso dia a dia. Essa é a evolução espiritual. Por isso, cada vez que eu estou num ponto superior espiritual, eu consigo ampliar a minha verdade. Eu consigo alcançar mais a verdade. E aí eu já não preciso mais da vigilância, porque eu já tenho tudo nas mãos. Então, eu não vou fazer alguma coisa, não é porque alguma coisa dentro de mim está dizendo convém, não convém. Eu não preciso mais disso, porque eu já sei. E quando eu já sei, tudo vai agindo de uma forma normal. É isso que é o nosso íntimo. Tem um caso relatado de sexto sentido no Chicago Chronicle, de dezembro de 1905, referindo-se ao caso extraordinário de manifestação do sexto sentido, que eles citaram aqui. Uma menina de 17 anos, cega e surda, desde a idade de 6 anos, e na qual desenvolveu, desde essa época, uma faculdade nova. O nome dela é Ella Hopkins. Pertence a uma boa família de Utica, Nova York. Há 3 anos foi colocada pelos pais no Instituto de Nova York, destinado à instrução dos surdos mudos. Como as outras crianças daquela casa, ensinaram-lhe a ler, a ouvir e a exprimir-se por meio dos dedos, porque era uma escola de surdos e mudos. Então, eles tinham aquela linguagem, né,
dos dedinhos funcionando. Não somente ela Hopkins, rapidamente se apropriou dessa linguagem, como chegou a perceber, porque se passava em volta de si tão facilmente, como se ela gozasse dos sentidos normais. Então, ela percebia que alguém tinha entrado, ela percebia que tinha um objeto diferente na sala. Ela não via, ela não ouvia, mas ela tinha um sentido a mais. Sabe quem entra e sai, se é uma pessoa conhecida ou estranha. Persegue a conversa sustentada em voz baixa no aposento onde se encontra. E, a pedido, reproduz fielmente por escrito. Então, você está lá cochichando. Ela, o que a gente falou? O que nós falamos? Ela redige exatamente o que tinha sido conversado. Porque ela não ouviu com os ouvidos físicos, ela ouviu com os sentidos da alma. Não se trata de uma leitura de pensamento direto, pois a menina não compreende o pensamento das pessoas presentes, senão quando lhe dão uma expressão vocal. Então, ela não sabe que alguém ali está pensando. Então, como é que ela podia alcançar o pensamento? Que nós vemos que a pessoa está pensando, que a pessoa está falando com a outra, a gente vai, conecta com o pensamento. Ela não sabia que tinha alguém ali. Mas as pessoas chegam silenciosamente, começam a falar silenciosamente, baixinho, 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 e ela consegue dizer, quem chegou aí que está falando isso, isso, isso? Imagina. Essa faculdade, ela tem intermitências, mostra-se às vezes com outros aspectos. A memória da menina é das mais notáveis. O que aprendeu uma vez e aprende depressa, nunca mais esquecia. Sentada diante da máquina de escrever, com os olhos fixos, como se vissem o interesse intenso nas teclas do instrumento, do qual se serve com extrema precisão, tem toda a aparência de uma jovem inteligente em plena posse das faculdades normais. Então, ela sentava na máquina de escrever e simplesmente dedilhava ali e escrevia perfeitamente. Os olhos são claros e expressivos, a fisionomia animada e variável. Ninguém diria que ela é cega, surda e muda. Devemos acreditar que o diretor do Instituto, o Sr. Conrier, está habituado à manifestação das faculdades anormais nesses infelizes, pois que não parece admirar-se com o caso da menina. Ele diz, temos todos consciência de certas coisas sem o auxílio aparente dos sentidos ordinários. Aqueles que são privados de 2 ou 3 desses sentidos, obrigados a contar com o desenvolvimento de outras faculdades para os substituir, veem naturalmente estas se desenvolverem e fortificarem. Então, quando eu não tenho algum sentido, outro vai substituindo e eu vejo que eu estou sentindo mais, eu estou ouvindo mais, mesmo sendo surda, mesmo sendo cega, eu começo a perceber que tem alguma coisa a mais dentro de mim que está fazendo com que eu tenha uma clareza do ambiente. A mesma classe de ela, outras 2 mocinhas igualmente cegas, surdas e mudas, que possuem também este 6º sentido, ainda que em menor grau. Faz gosto, ao que parece, vê-las todas 3 comunicarem-se rapidamente pelo voo do pensamento, tendo apenas necessidade do ligeiro contato dos dedos sensitivos. Então, a ela chega no ombro da pessoa, da menina, que também tem essa faculdade, e as 2 começam a se comunicar pelo pensamento, fazendo telepatia. Mas ela precisa saber que tem alguém ali, porque ela não penetra no pensamento se ela não tiver direção. Então, elas precisam ter o toque, né, dos dedos, do contato. Diante desses fatos, eles vão também trazer o testemunho do professor Cesare Lombroso, da Universidade de Turim, que trouxe na revista italiana Arena, em junho de 1907. Ele diz, até 1890, fui acérrimo adversário do espiritismo. Em 1891, porém, tive de combater numa cliente minha um dos fenômenos mais curiosos que jamais se me depararam. Tive que tratar a filha de um alto funcionário de minha cidade natal.
a qual, de repente, foi acometida na época da puberdade, violento acesso de histeria, acompanhado de sintomas de que nem a patologia, nem a fisiologia podiam dar explicação. Havia momentos em que os olhos perdiam totalmente a faculdade de ver, e, em compensação, a doente via com os ouvidos. Era capaz de ler com os olhos vendados algumas linhas impressas que lhe apresentassem ao ouvido. Quando se lhe punha uma lente entre o ouvido e a luz solar, ela experimentava como que uma queimadura nos olhos. Exclamava que queriam cegá-la. Conquanto não fossem novos esses fatos, não deixavam de ser singulares. Confesso que, pelo menos, pareciam-me inexplicáveis, pelas teorias fisiológicas, pelas teorias de patologia, e até aquele momento tinham sido estabelecidas. Parecia-me bem clara uma única coisa, que esse estado punha em ação, numa pessoa dantes inteiramente normal, forças singulares em relação com os sentidos que eram desconhecidos ainda. Foi então que tive a ideia de que, talvez, o espiritismo lhe facilitasse a aproximação da verdade. Foi aí que ele começou a conhecer o mundo espiritual. E aí, nessa época, como já tinha o espiritismo avançado em conhecimento, ele foi buscar no espiritismo essa resposta. Outro exemplo do desenvolvimento dos sentidos físicos, psíquicos, para o qual chamamos toda a atenção do leitor. A pessoa de que vamos falar é considerada como uma das maravilhas de nossa época. Helen Keller. É também uma menina cega, surda e muda. Não possui uma aparência, senão um sentido de tato para comunicar com o mundo exterior. Entretanto, pode conversar em 3 línguas com seus visitantes. Sua bagagem intelectual é considerável. Possui um sentimento estético que lhe permite gozar das obras de arte, das harmonias da natureza, pelo simples contato das mãos. Ela distingue o caráter e a disposição do espírito das pessoas que encontra. Então, ela coloca a mão, ela sabe se aquela pessoa é do mal ou do bem. Com a ponta dos dedos, colhe as palavras dos lábios e lê nos livros, apalpando os caracteres salientes, especialmente impressos para ela, que seria aquela escrita para cegos, né? Eleva-se à concepção das coisas mais abstratas e sua consciência ilumina-se com claridade, que vai buscar as profundezas de sua alma. A senhora Maeterlinck disse que Helen Keller era um ser superior. Vê-se sua razão equilibrada, tão poderosa e tão sã, sua inteligência tão clara e tão bela, que o problema logo se transmuda. Já não se procura ser compreendido, mas compreender. Helen possui profundos conhecimentos de álgebra, de matemática, um pouco de astronomia, de latim, de grego. De Maurier e Anatole France se exprimem em seus idiomas. Compreende Goethe, Schiller, Heine, em alemão, Shakespeare, Rudyard Kipling, Wells em inglês, e escreve ela própria como filósofa, psicóloga e poetisa. O sentido do tato é impotente para conduzir tal estado mental. Tanto mais que Helen, dizem seus educadores, consegue perceber o farfalhar das folhas, o zumbido das abelhas. Agrada-lhe o correr nos bosques. O seu biógrafo, Gerard Harry, assegura a intensidade de suas percepções. Ele confere aptidões de uma leitora do pensamento. Evidentemente, encontramos-nos em presença de um ser evoluído, revindo a cena do mundo com toda a aquisição dos séculos percorridos. O caso de Helen prova que, por trás dos órgãos momentaneamente atrofiados, existe uma consciência desde muito familiarizada com as noções do mundo exterior. Então, é um espírito muito vivido. Há aí, ao mesmo tempo, uma demonstração das vidas anteriores da alma e da existência dos seus próprios sentidos. Então, ela mostra que os sentidos estão no espírito,
ela não precisa dos sentidos externos. Ela está tão desenvolvida nos sentidos do espírito que ela vai conhecer tudo que está encoberto pela matéria. Independente da matéria, domina e sobrevive a toda desagregação corporal. Então, esses sentidos espirituais, eles vão sobreviver e vão dominar a percepção da menina que é deficiente visual e auditiva. Para desenvolver, para apurar a percepção, nós temos também exercícios. A princípio, acordar em sentido íntimo o sentido espiritual. A mediunidade demonstra que há seres humanos muito mais bem dotados em relação à visão e audição interiores que certos espíritos que vivem no espaço, cujas percepções são extremamente limitadas em vista da insuficiência da sua evolução. Isso aqui é interessante porque a gente pensa que depois que morre, que solta da matéria, a gente ganha uma visão de espírito superior. Não é bem assim. Então, é preciso que também, durante a matéria, a gente consiga fazer exercícios para acordar esse sentido íntimo, para acordar esse sentido espiritual. Porque a mediunidade faz com que eu consiga aumentar, sim, aumentar uma percepção do mundo invisível, mas muitos que estão encarnados estão mais além até dos próprios que estão já no mundo espiritual e que não têm uma evolução suficiente. Quanto mais puros e desinteressados os pensamentos e os atos, quanto mais intensa é a vida espiritual, quanto mais essa vida espiritual predomina sobre a vida física, tanto mais se desenvolvem os sentidos interiores. Então, vamos realmente trabalhar isso. O pensamento e atos voltados para um interesse mais puro, mais leve. Desenvolver mais essa questão da vida espiritual, da espiritualização interna. E, com isso, nós vamos também desenvolvendo esses sentidos interiores. Então, esses sentidos, essa vida física, ela precisa predominar sobre a vida espiritual. Senão, não podemos desenvolver esses sentidos interiores. Continuando, o véu que nos esconde o mundo fluídico adelgaça-se, tornando-se transparente. Então, quando eu vou ficando cada vez mais na vida espiritual, eu vou soltando esse véu, eu vou tornando esse véu mais transparente. Aquele véu que nos esconde do mundo fluídico. Ele vai se tornando mais transparente. Então, ele vai se tornando mais delgado, vai se tornando mais fino. A alma começa a distinguir um conjunto maravilhoso de harmonia e beleza, ao mesmo tempo que se torna mais apta a recolher e transmitir revelações e inspirações dos seres superiores. Por quê? Porque o desenvolvimento dos sentidos internos vai coincidir normalmente com uma extensão das faculdades do espírito, com a atração mais enérgica das radiações etéreas. Então, eu vou cada vez mais integrando as faculdades do espírito com as atrações energéticas do ambiente, essas radiações etéricas que eu não consigo perceber, mas elas estão fazendo efeito sobre nós. Elas estão atuando sobre a nossa vida, só que nós não percebemos. É por isso que a gente diz que é necessário que a gente mantenha pensamentos sem toxina, porque a gente está fazendo essa radiação externa e vai entrar em choque com as radiações que são etéricas, que realmente os guias estão emanando para a gente essas radiações etéreas.
E a gente faz oração, pede ajuda deles, mas a gente não modifica a nossa radiação interna. Então, é importante que a gente comece a também se soltar, né, desse mundo físico, a trabalhar para esse véu se tornar cada vez mais delgado, mais transparente. É um trabalho que nós podemos fazer. Cada plano do universo, cada círculo da vida, corresponde a um número de vibrações. Essas vibrações se acentuam e se tornam mais rápidas, mais sutis, à medida que se aproximam da vida perfeita. Então, os seres de fraco poder, de radiação, não podem perceber as formas de vida que lhes são superiores. Mas todo o espírito é capaz de obter, pela preparação da vontade e pela educação dos sentidos íntimos, um poder de vibração que vai lhe permitir agir em planos mais extensos. Então, todos nós podemos trabalhar isso com a vontade e com a educação dos sentidos. E sair daquele papel fraco, sem poder, né, sem poder de radiação, que poderia perceber formas mais superiores. Uma prova de intensidade desta forma de emissão mental é o fato de terem visto moribundos ou pessoas em perigo de morte impressionarem telepaticamente a grandes distâncias vários indivíduos ao mesmo tempo. Então, pessoas que já estavam lá, já dadas como final de vida, já estavam lá moribundos, elas conseguirem mentalmente jorrar para alguém, para uma situação, para grandes distâncias, o pensamento delas. Então, muitas vezes, a gente sonha com a pessoa que está morrendo. Sonha que ela vem na nossa casa, que ela fala conosco, porque o pensamento dela está se dirigindo a nós. Ela está preocupada conosco. E ela emite essa irradiação. Na verdade, todos poderíamos nos comunicar com o mundo invisível, se nós quiséssemos, porque somos espíritos. Mas temos que ter, primeiro, a vontade. Nós temos que governar a matéria e desprendermos dos seus laços para vivermos numa esfera mais livre, numa esfera de vida superconsciente. Para isso, é mistério uma coisa: nos espiritualizarmos, voltar à vida espiritual. Se voltar para a vida espiritual, não é voltar para a vida espiritual, é voltar à ideia, voltar ao pensamento, voltar aos estudos, voltar ao interesse, até o comportamento, né? Porque não adianta só estudar a vida espiritual, a gente tem que se comportar realmente como uma pessoa espiritualizada. Voltar à vida espiritual com a concentração perfeita das nossas forças interiores. E aí eu vou realmente começar a vibrar mais positivamente. Então, achamo-nos face a face com uma ordem de coisa que nem o instinto, nem a experiência, nem mesmo a razão podem perceber. Então, não é instinto, não tem quantidade de experiência. O espírito pode ser muito velho, ter muitas vivências que a razão não pode dar conta do que está acontecendo com a gente. A alma, em sua expansão, ela pode quebrar a parede da carne que é incerta. Ela pode ultrapassar esse véu que ainda está muito, muito forte, muito pesado, e ela pode, aos pouquinhos, ir quebrando essa parede. Para isso, a gente precisa tornar esse véu menos denso, né? Comunicar com seus próprios sentidos é exatamente o que a alma pode fazer quando ela quebra a parede da carne. Ela pode se comunicar com os mundos superiores e divinos. É isso
que os videntes fazem. Os videntes mostram isso. Eles vão além. Eles quebram essa parede da carne. Os santos verdadeiros que fazem milagres, que fazem caridade, que realmente estão vivendo espiritualmente. Não os santos que fizeram milagres só, não é aqueles santos de carteirinha, não. Os santos realmente de coração. Os grandes místicos que trabalham com meditações e que vão desenvolvendo essa condição. De todos os tempos e de todas as religiões, todas essas pessoas podem alcançar essa comunicação no mundo superior e no mundo divino. William James, ele nota o seguinte, que o mais importante do êxtase é fazer cair toda a barreira levantada entre o indivíduo e o absoluto. Por ele, percebemos nossa identidade com o infinito. É a eterna e triunfante experiência do misticismo, que se encontra em todos os climas e em todas as religiões. Todas fazem ouvir as mesmas vozes com a imponente unanimidade. Todas proclamam a unidade do homem com Deus. Então, essa unidade do homem com Deus, essa religação, que é justamente o momento da religião, é exatamente isso, trazer o homem a este êxtase que vai fazer com que caia essa barreira física e que a gente chegue a perceber o absoluto, os superiores, os divinos. No outro lugar, ele expõe, ainda nesses termos, sobre o misticismo. Os estados místicos aparecem no sujeito como uma forma de conhecimento. Revelam-lhe profundezas de verdade. Essa verdade insondáveis à razão discursiva. É uma iluminação de riqueza inexaurível, que sente-se terá em toda a vida imensa repercussão. Chegados a seu plano de desenvolvimento, esses estados, que seriam esses estados místicos, impõem-se de fato, de direito, aos que experimentam com absoluta autoridade. Opõe-se à autoridade da consciência puramente racional, fundada unicamente no entendimento, nos sentidos, provando que ela não é mais do que um dos modos de consciência. William James pensa igualmente que os estados místicos podem ser considerados como janelas que dão para um mundo mais extenso e completo. E aí eu vejo o que está mais além. Eu vejo aquilo que antes o meu véu físico não deixaria eu conhecer. Nós continuaremos na próxima semana com o terceiro momento desse capítulo. Não percam, porque realmente é um estudo muito bonito sobre essa questão da comunicação com o mundo espiritual, dessa proposta de vermos dentro de nós 3 aspectos, 4 aspectos, 5 aspectos. Olha como é que tem camadas da nossa consciência. E precisamos aprender a conectar com essa consciência interna. A gente pensa só, a física, a intelectual, a moral, ponto. Mas e aí? Tem a espiritual, tem a subliminar. Aquela consciência profunda, onde tem todo o nosso arquivo de vida. E olha, nós estamos com milênios de vida. Então, é claro, o nosso arquivo está cheio. Mas a gente não acessa por quê? Porque nós somos domados por essa visão física que diz, ó, o que existe é isso aqui. Sem isso aqui não existe mais nada. Perdemos o contato com o mais belo. Perdemos o contato com um lado maravilhoso da vida, que é esse lado divino, que é esse lado do absoluto. Vamos experimentar, entrar um pouquinho mais em silêncio, em conexão com a nossa própria consciência interna, com esse interno dentro de nós, que todos nós podemos entrar em contato. Não há ninguém que não possa.
Não existe religião que diga essa faz, a outra não faz. Não. Todas têm esse mesmo sentido, de levar o homem à religação. Por isso, as preces, por isso, os silêncios, por isso, os rituais, eles tentam, através disso, fazer com que haja esse contato. No próximo momento, nós vamos ver, muitas vezes, por que eles não conseguem? Por que muita gente não consegue, através desses instrumentos, alcançar o absoluto? Mas eu espero você, para você escutar e ver o que acontece. Né? Espero você no próximo momento, na próxima semana, e que vocês fiquem em paz, que tenham um final de semana maravilhoso, sempre sintonizando com o mundo espiritual superior, com todo esse divino que há ao redor de nós e dentro de nós. Não esqueçam disso. O nosso Mestre Jesus esteja conosco, aqui, agora e depois. Graças a Deus.